Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete, Williane, e o título da nossa aula de hoje é A Progressão Temática do Texto. Quando você escreve um texto, seja uma história, um texto narrativo ou um artigo de opinião, que é um texto argumentativo, independente de qual seja a tipologia ou o gênero, é importante que esse texto ele tenha um desenvolvimento. E para que ele vá se desenvolvendo, existem alguns fatores que estão associados à coesão e à coerência desse texto. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esses termos nesta aula. E tudo isso está aliado a quê? A progressão temática do texto, ou seja, o tema também precisa ir sendo desenvolvido, você precisa ir inserindo nesse texto elementos que façam com que o tema, de fato, seja discutido. Olhem só, então, quais são os nossos objetivos nessa videoaula. Ela tem como objetivo reconhecer fatores de coesão do texto e progressão temática. Mas antes de nós aprofundarmos nesse estudo, quero te fazer duas perguntinhas para você refletir. A primeira delas é: quando você lê algum texto que escreveu há um bom tempo, pensa que ele poderia ter sido escrito de uma outra forma? Ao se deparar com esses textos, você percebe neles muitas repetições, por exemplo? Isso acontece por quê? Depois que nós deixamos o texto descansar um pouquinho, e depois de um tempo vamos fazer a leitura, acabamos identificando repetições, alguns equívocos, até alguns desvios da escrita padrão da língua portuguesa. A importância de nós lermos e relermos os textos, buscando sempre aprimorar aquilo que nós estamos escrevendo, né? Mas nem sempre temos esse tempo hábil para fazer isso. E muitas vezes entregamos o texto para o professor ou enviamos para alguém e acaba escorregando ali algum desvio, não é verdade? Mas algo que nós precisamos tomar muito cuidado para além desses desvios é em relação à progressão temática. Vamos ler um texto aqui agora e depois vamos conversar um pouquinho sobre ele. Veja só na sua telinha. A violência é um problema mundial. As pessoas estão assustadas com o aumento da violência no mundo. A cada dia se vê mais e mais violência nas ruas, nas escolas, nas casas, em todo lugar. A violência assusta e mata mais e mais pessoas a cada dia. E ninguém sabe o que fazer. Eita, olha só esse texto aqui. Claramente a gente consegue identificar qual é o tema: a violência. Mas vocês perceberam que o texto ele não traz informações fortes, relevantes a respeito desse tópico, a respeito desse tema? Fica sempre repetindo algumas ideias, para vocês terem uma noção. Olha a quantidade de vezes que a palavra violência aparece. Então, há sempre uma repetição desse termo e de outros, como, por exemplo, a cada dia, pessoas. E as ideias, como eu mencionei, elas não são desenvolvidas. A cada nova frase nesse texto, a ideia está sendo repetida de uma outra forma, mas é a mesma ideia. E isso precisa fazer com que o texto deslanche, caminhe. Então é preciso que você entenda que, se eu vou falar sobre a violência, eu preciso trazer alguma informação, alguma situação, algum exemplo, alguma reflexão, tudo isso para fazer com que o texto progrida tematicamente. E não é o que acontece, por exemplo, nesse texto aqui. Professor, como então observar a progressão temática no texto? Veja só algumas dicas aqui para a gente ir observando e ir compreendendo como um texto se desenvolve. Bem, a progressão temática no texto se dá pela inserção de novas informações que fazem com que o tema seja desenvolvido nele. Os articuladores sequenciais são mecanismos de coesão, como, por exemplo, as conjunções, utilizados para garantir a articulação entre as partes do texto e para estabelecer relações entre as informações. O que eu estou querendo dizer com isso aqui?
que quando você está produzindo um texto, você precisa se preocupar em quais informações você vai trazer. Mas, para além disso, é preciso entender como articular essas informações, ou seja, como ligar uma informação à outra, fazendo com que o texto vá sendo desenvolvido. Então, os articuladores, os conectivos, estão aqui justamente para isso. Professor, quero exemplos de conectivos. Segura aí, já já nós vamos ver alguns na prática, ok? Voltando aqui, então, a esses tópicos. Há articuladores responsáveis pela sequenciação textual e referencial do texto, fatores que, se não forem bem empregados, comprometem a coesão e a coerência textuais. Há uma relação que as palavras e expressões estabelecem entre o que aparece antes e o que aparece depois delas. Elas funcionam como elementos de ligação, de coesão textual, que asseguram uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual. Então, um desses processos em que nós temos o emprego dos conectivos, além de unir as ideias, unir as partes do texto, acrescentam novas. Vamos observar aqui que algumas palavras fazem com que essas partes se conectem a depender do efeito de sentido que você quer produzir naquele texto. Então, por exemplo, quando você está trazendo uma informação e você quer adicionar uma nova, você pode utilizar um conectivo de adição, como além disso, inclusive, até. Agora, você de repente quer trazer uma ideia de oposição, uma informação oposta, uma informação adversativa. Então, nós temos conectivos que expressam essa ideia de oposição, como, por exemplo, as palavras porém, entretanto, mas. Observe nessa lista que há uma série de exemplos para acentuar uma ideia, um efeito de sentido que você quer causar no texto a partir da seleção de palavras que você vai escolher para colocar nele. Então, para trazer ideia de afirmação, por exemplo, olha aí, você pode empregar os termos nesse sentido, na verdade, ou a palavra realmente. Já quando você está explicando algo e você quer frisar algo a respeito dessa explicação, resumi-la, você pode trazer então uma palavra ou algum conectivo que vai exprimir a ideia de explicação, como por exemplo, isto é, como se nota, como vimos, e assim por diante. Veja a importância de, nos textos, utilizarmos as palavras de maneira adequada ao contexto que nós estamos escrevendo. Porque muita gente está colocando mas precisamos entender que a palavra mas traz ideia de oposição e não de conclusão, por exemplo. Então é preciso compreender o que essas conjunções estão fazendo lá no seu texto para que ele se desenvolva. Bem, ainda falando sobre como observar a progressão temática no texto, vamos entender que, ao produzir um texto, o autor ele constrói uma linha de raciocínio que deverá ter suas ideias organizadas e distribuídas nos parágrafos do texto. Essas ideias são amarradas por termos que promovem a articulação dos parágrafos, como os conectivos que nós vimos agora. Tudo isso para que o texto tenha coesão e coerência. Lembra que no início da nossa videoaula eu falei sobre essas duas palavras? Então, a coesão diz respeito à ligação entre as palavras e frases que interligam as partes de um texto. Então, a coesão está associada ao uso das palavras para fazer com que elas tenham concordância, façam concordância, para que o texto não fique truncado. Já a coerência diz respeito à ligação lógica das ideias, é a amarração entre elas para a progressão de sentido do texto. Então, a coerência está associada ao campo das ideias. É quando uma ideia que você disse no início do seu texto está relacionada a uma ideia que você diz logo depois. E
para que essas ideias sejam amarradas, ligadas umas às outras, elas precisam de quê? Das palavras também amarradas, da presença de conectivos, dos articuladores discursivos. Percebam então que a coerência e a coesão, embora sejam coisas diferentes, elas caminham no texto juntas, porque, de fato, uma acaba interferindo na outra. Há uma série de recursos da língua que colaboram com a coerência e com a coesão do texto. Eu vou trazer aqui para vocês um trechinho de um texto para nós lermos e fazermos um breve estudo dele. Vamos lá. Aeroel. O time mais recente da USP é formado por estudantes da Escola de Engenharia de Lorena. A unidade não possui cursos relacionados à área. Mesmo assim, 4 estudantes apaixonados por aviação decidiram se aventurar no aerodesign em 2003. Desde então, a equipe aumenta a cada ano e se dedica para participar da classe regular. Utilizam ferramentas básicas da graduação, mas buscam a maior parte das informações em livros especializados. Vejam só na linha 2 e na linha 3, termos que estão grifados, sublinhados. O primeiro, que é o mesmo assim, está então fazendo uma ligação do primeiro período, o período anterior, com a informação que trará em seguida em relação ao tema que já está sendo desenvolvido. Observem que esse articulador está fazendo com que o texto vá ganhando progressão, vai sendo desenvolvido, ganhando sentido. Lá então na terceira linha, temos aí desde então, que retoma parte da informação que já foi dita e vai trazer uma informação nova, também contribuindo para a progressão desse texto. Quero chamar a atenção também para outro trechinho, lá no finalzinho dessa citação, onde temos o termo mas, o conectivo mas, que traz aquela ideia de oposição, em que nós mencionamos agora há pouco. Professor, o que mais eu posso utilizar nos meus textos para garantir a progressão do texto e evitar, por exemplo, aquelas repetições que o senhor mencionou lá no início da nossa aula? Então, quero falar sobre os pronomes, porque eles são fortes aliados nesse processo de progressão do texto. Professor, o que é o pronome? É uma classe gramatical em que a palavra substitui um substantivo ou se refere a ele. O pronome ele pode contribuir, então, para a coesão do texto, evitar as repetições e também fazer o eixo temático do texto progredir. Para você lembrar, então, alguns pronomes, porque são vários, vamos recordar aqui. Os pronomes pessoais. Eu, tu, ou você, Ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes possessivos, aqueles que indicam posse, meu, minha, teu ou tua, seu ou sua, dele ou dela, nosso ou nossa, vosso ou vossa, seus, suas, deles ou delas. Vamos recordar alguns pronomes demonstrativos aí na terceira coluna. Este ou esta, esse ou essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Todos esses pronomes estão demonstrando algo. Bem, então recordamos alguns pronomes, fica a dica aí para vocês estudarem alguns outros, porque é uma classe de palavras vasta e é importante nós estudarmos essa classe para utilizarmos nos nossos textos. Veja um exemplo em que há a presença dos pronomes, ou melhor dizendo, a necessidade do emprego deles. Porque
o novo fóssil é importante. Após estudar o crânio, os pesquisadores acreditam que o crânio fez parte de uma espécie que não conhecíamos, batizada de Homo longi. Seria uma linha espécie irmã dos Homo sapiens, o que significa que os longi podem ter sido a espécie mais parecida com o ser humano moderno, tirando o título de a espécie mais parecida com o ser humano moderno dos neandertais. Bem, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esses trechos que estão em negrito, destacados aí. Na segunda linha, a palavra crânio, acompanhada do artigo, está sendo repetida, porque lá no final da primeira linha a gente vê essa mesma palavra. Será que nós poderíamos substituir, evitando a repetição? Já que no finalzinho do texto nós temos o termo de a espécie mais parecida com o ser humano moderno, que está sendo repetida também. É um título, né? Então, olha só como o texto pode ficar mais enxuto, sem repetições, utilizando os pronomes. Então, nós, ao invés de usarmos de novo o crânio, utilizamos o pronome pessoal ele. Veja como ficou. Após estudar o crânio, os pesquisadores acreditam que ele fez parte de uma espécie que não conhecíamos. Ele quem? O crânio. Então, o pronome está substituindo esse substantivo. Veja agora no próximo exemplo, em que o pronome demonstrativo esse está substituindo toda aquela construção imensa ali, né? Vejam só. O que significa que os long podem ter sido a espécie mais parecida com o ser humano moderno, tirando esse título dos neandertais. Esse título, que título é esse? Todo esse que nós riscamos, que já foi dito anteriormente. Observe então a importância dos pronomes para fazer com que o texto se desenvolva sem repetições. Olhem só o próximo exemplo, quando eu tenho aqui pronomes que vão retomar informação, termo ou ideia. As pesquisadoras Maria e Débora estão realizando um estudo com o título A Eficácia da Vacina contra a Covid. Elas quem? As pesquisadoras Maria e Débora, né? Elas já estão na fase de testes deste estudo e pretendem divulgá-lo assim que concluí-lo. O deste estudo se refere a qual estudo? Já está citado aí, entre aspas, inclusive, o título do estudo. A eficácia da vacina contra a Covid-19. E divulgá-lo, concluí-lo, as partículas lo estão se referindo justamente ao estudo. Ou seja, percebam que aqui nesse texto nós não temos a repetição desses termos, fazendo com que ele vá progredindo, o tema vá sendo abordado, explicado, sem problemas de coesão, de coerência e de repetição. E agora, que tal você acessar o portal Conexão Escola para realizar uma atividade voltada a essa nossa aula de hoje? É claro que, praticando, nós vamos chegar cada vez mais próximo à perfeição. Então, é a sua hora de praticar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.